Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu vídeo. Eu me chamo Casca e hoje eu trouxe um conteúdo bem legal para vocês. Já vou avisando que pode ser que role alguns errinhos aqui ou ali, mas nada que atrapalhe o que realmente importa. Então relaxe, aproveita e bora lá. A história se inicia com uma tremenda guerra. Os cidadãos tentavam correr para salvar suas vidas, enquanto um menino gritava. Ele acabou caindo e o homem iria atacá-lo. O garoto implorava para que alguém o salvasse. A cena corta para um homem de cabelos brancos, aquele que liderou o ataque, o filho do Marquês Cazel, um poderoso mago que, segundo se diz, tem o sangue dos reis divinos correndo em suas veias. O homem disse que, até mesmo os animais, sabem que os favores devem ser retribuídos, chamando os cidadãos de vermes que não sabem por que ainda estão vivos. Graças à nossa graça, à graça daqueles que têm sangue divino, gritou o homem. Ele continuou a dizer que, ainda assim, eles tentaram fugir porque não chove há algum tempo, chamando-os de atrevidos e insolentes. A mulher, chorando, gritou por perdão e implorou para que seu filho fosse poupado, mas antes que pudesse terminar de falar, ela foi brutalmente morta por um dos soldados. O garoto, petrificado, viu sua mãe já no chão. Enquanto os homens debochavam daquela situação, os soldados perguntaram o que poderiam fazer para entreter ainda mais seu mandante. Várias pessoas foram enforcadas enquanto suas famílias as seguravam. O homem fez piadas sobre as esposas segurando seus parceiros. O soldado trouxe mais um cidadão ferido e disse que deveriam amarrar uma corda em sua cintura para que ele não morresse antes de entreterem os outros. A moça, enquanto chorava, pediu que parassem. O homem bateu em seu rosto e a xingou. Tomada pelo desespero, as lágrimas corriam do rosto da camponesa. Seu noivo, ainda vivo, chamava por ela, enquanto os outros riam de tudo aquilo. O mago de cabelos brancos achava tudo aquilo magnífico. Ele falou para a camponesa que ela estava se saindo muito bem e que deveria apoiá-lo. Ele chegou perto da garota e disse que, sem ela, as veias de seu amado explodiriam e ele morreria. Logo foi interrompido pelo cavaleiro. Ele pediu para que não tratasse o sangue dos reis com tanta insensatez. O mago se virou e o reconheceu. Era o Sir Zebec. Ele se aproximou e os dois se encararam. O cavaleiro era seu instrutor de espadas. Zebec perguntou se havia necessidade de ir tão longe ao punir as pessoas. Um nobre que herdou o sangue de rei divino deve pelo menos manter sua dignidade. O homem respondeu que sua dignidade não permaneceria intacta enquanto a notícia do que aconteceu ali não escapasse. Ele os chamou de tolos por ousarem manchar sua dignidade apenas porque a chuva não caía há alguns dias. É por isso que estão nesse estado, disse ele, e perguntou a Zebec se ele espalharia o que ele fez ali. Continuou dizendo, se um santo cavaleiro, reconhecido pela igreja do rei, ousaria manchar a dignidade de alguém que carrega esse sangue nobre. Os dois se olhavam fixamente, e Zebec respondeu que simplesmente quis dizer que a verdade não pode ser escondida para sempre. Ele apenas o olhou como se não se importasse. Seus homens perguntaram se deveriam cuidar dele, mas mandou que esquecessem e pediu o chicote. Ele atacou a camponesa pelas costas, e Zebec apenas observava tudo aquilo acontecer. Cazel, cansado, com um olhar sádico, achava tudo aquilo espetacular. Logo passou pelo cavaleiro e pediu que ele sorrisse, dizendo que deveriam aproveitar a vida. Sem dizer nada, o cavaleiro apenas estava parado. Com o dia já escurecendo, depois de tanto sofrimento e perdas, a camponesa ainda estava de pé, segurando seu noivo. O homem, ainda consciente, chamava pelo seu nome. Ele disse que estava errado e pediu que ela fugisse. Ela continuou firme, o segurando, e perguntou se os arautos do imperador realmente viriam ajudar. Já exausta, ela fechou os olhos. Logo anoiteceu. Alguém teria dado água para a garota. Ela acordou e perguntou quem era. Zebec pediu que ela ficasse quieta. Ela o reconheceu e ele perguntou se ela conseguia comer. Então a alimentou. O dia amanheceu e Safira estava dormindo enquanto o cavaleiro cuidava dela. Ele, vendo que já estava de dia, foi acordar a menina. Ele disse que foi para lá sem que ninguém soubesse, portanto precisava ir embora. Ele seria punido se o jovem mestre soubesse disso. E quanto ao seu noivo, não havia necessidade de segurá-lo por mais tempo. Safira, em choque, vendo seu noivo, derrubou o pedaço de pau. Zebec se virou, tentando entender. Ela voltou a segurá-lo com força novamente e perguntou o nome do cavaleiro. Ela pediria ao clã Arauto que o poupasse quando eles viessem. Zebec perguntou, o clã do Arauto? Perguntou se ela estava se referindo aos assassinos da santidade, aqueles hereges sem alma.
e perguntou se ela contratou eles. Ela, olhando para o chão, completamente sem reação, disse que não sabia se eles realmente existiam, mas mesmo que venham para cá, Kazel tem 20 soldados bem armados sob seu comando. E o jovem mestre é de sangue azul, os de classe alta. Zebek respondeu que tem certeza de que ela sabe como o sangue divino de Iaegas é incrível, certo? Safira respondeu que, mesmo que ele seja um mago, o clã do Arauto é capaz de matá-lo, porque eles também são magos. E a razão pela qual são chamados de assassinos da santidade é porque receberam esse nome depois que mataram os reis com sangue divino. Ele respondeu à garota que ela não estava em seu juízo perfeito, mas não há ninguém que não fique traumatizada depois de uma coisa dessas. Ele respondeu que era Zebek, um cavaleiro santo da igreja do rei, e não estava dizendo seu nome para implorar pela sua vida aos assassinos da santidade. Com um olhar frio, ele disse que, se eles vierem, ele os combaterá com tudo o que tem, e disse que voltaria à noite. Ele se virou e foi embora. Safira, mesmo completamente abatida, teria que aguentar 2 dias até a chegada dos arautos. A cena corta para um campo tranquilo com ovelhas, uma casa charmosa e montanhas ao fundo, tudo em perfeita harmonia com a natureza. O dia estava lindo. O homem presenteou sua amada com uma moeda. Safira perguntou o que seria, e seu parceiro perguntou se ela conhecia o clã dos mensageiros. Safira pensou sobre o assunto. Seu pai teria lhe contado sobre as histórias do clã quando ela era criança. São os assassinos da santidade e não têm alma, certo? Perguntou Safira. Ele respondeu que ela estava certa. Esta moeda de ouro é o ouro do imperador. Ela pode chamar aqueles que não têm alma. Ele se aproximou e cochichou que ela teria que tomar cuidado. Se você possuir isso, os inquisidores hereges da igreja do rei irão executá-la. Ele a beijou. A jovem se surpreendeu e se irritou quando seu amado a beijou na bochecha. Ela perguntou por que ele daria algo tão perigoso como presente, e ele respondeu que estava lhe dando por preocupação. Se algo acontecer conosco, dizem que se você desenhar um triângulo no chão e colocar a moeda de ouro no meio, um mensageiro virá e a ajudará. Embora Safira não achasse que precisaria fazer isso, já sem forças, ela continuava olhando o triângulo e ainda de pé, segurando seu noivo. Ela afirmava o tempo todo que só restavam 2 dias. Só hoje se eu aguentar. Sua visão embaçou, e ela caiu no chão, já sem vida. A cena corta para outro local, onde um grupo de homens se banham. Zebek notou que estava fazendo muito calor naquele dia, e Kazel apareceu dizendo se ele não achava divertido. Zebek respondeu que, se matassem os cidadãos, não poderiam arrecadar impostos. Kazel disse que os plebeus insatisfeitos se deslocam e a quantidade de roubos aumenta. Zebek, já irritado, fechou seu punho e disse que, no território do Marquês, há um solo fértil, então poderiam evacuar o povo para lá. Porque crianças que nascem em solo fértil têm que sofrer por causa de pessoas sem virtudes. Kazel respondeu que estava falando de pessoas que vão arruinar a agricultura e depois fugir. A agricultura depende da habilidade de cada um, depende do solo, do clima, do céu e da luz do rei. Não é isso que o rei e a igreja ensinam? Zebek, em silêncio, enquanto o encarava, Kazel disse que a razão pela qual enfrentam uma seca é porque foram infiéis à igreja do rei. Não é isso que dizem as doutrinas? Essa é uma interpretação ampla. Alguém fez o solo ficar fértil e alguém causou a seca. Então devemos punir os pecadores. E aqueles que contribuíram para enriquecer o solo devem receber terras. Kazel disse que estava fazendo isso para salvar o povo. Portanto, se o cavaleiro quiser desobedecer suas ordens e salvá-los, deveria fazer o seu melhor. Kazel foi embora, e Zebek continuou em silêncio. O sol se pôs em meio a uma cidade devastada, com casas em ruínas e um ambiente de abandono. No meio da destruição, um jovem desnutrido perto do poço, onde havia outras pessoas caídas, mostrava a pobreza e decadência do lugar. A cena corta para Zebek. Ele estava voltando para onde cuidava de Safira. No final, ele não conseguia suportar, como ele disse, era inútil. Mesmo que os mensageiros venham agora, parado, ele percebeu que algo se aproximava. Virou-se com tudo e se deparou com um homem mascarado, empunhando uma espada em seu pescoço. O mascarado disse que o cortaria se ele se virasse. De repente, ele brandiu uma espada em um lugar desolado como este. Sua técnica era fantasmal, pensou Zebek. Ele perguntou se o mascarado era um mensageiro de verdade. Ele confirmou que era e perguntou se Zebek era um cavaleiro ou um salvador. Zebek disse seu nome e de onde era. O mascarado sorriu ao ouvi-lo falar e logo respondeu que estava perguntando só por preocupação. Mas Zebek não seria um contratante, certo? Perguntou o homem.
Se um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei solicitasse um contrato, seria algo bem interessante de se ver. Zebeck se enfureceu e perguntou se ele estava tentando humilhá-lo. O homem, pensando sobre, percebeu que sua contratante era a camponesa. Ela já está morta. Então, o mascarado ganhou uma moeda de ouro de graça. O mascarado perguntou se poderia saber o que estava acontecendo, e Zebeck respondeu que, se ele abaixasse a espada e mantivesse distância, então colocaria sua honra em jogo para lhe explicar o que estava acontecendo. O homem abaixou sua espada e, em uma velocidade desconhecida, se distanciou do cavaleiro em segundos. Chocado com o que presenciou, Zebeck perguntou se ele era realmente um fantasma. O homem disse que Zebeck parecia ter certeza de que não atacariam facilmente se ele não tivesse caído em uma emboscada. Tudo bem, se é um cavaleiro sagrado da Igreja do Rei, pelo menos deve ter alguma coragem. Zebeck perguntou se ele era um mago. Ele respondeu que todos do clã dos mensageiros são magos, exceto ele. Zebeck perguntou se aquilo que ele fez não era magia. O homem respondeu que era difícil distinguir um poder físico sobre-humano de magia. Zebeck não estava entendendo e então perguntou o nome do homem mascarado e seu posto como mensageiro. O homem continuou em silêncio e então Zebeck respondeu que deu suas informações. O homem respondeu dizendo que era verdade e se desculpou. Seu nome é Azadin, dos 108 espíritos, mensageiros do imperador. Zebeck, em seus pensamentos, disse que os 108 espíritos são o posto mais baixo do clã dos mensageiros, mas seus movimentos provam que está longe de ser comum. Azadin disse então, como prometido, que pediu a Zebeck que lhe contasse o que aconteceu. A cena corta para os dois, em uma montanha, olhando a vista da cidade. Zebeck contou tudo para Azadin. O contrato foi estabelecido. Zebeck notou algo se aproximar. Era uma coruja. Ela se segurou em Azadin e então falou que ele respondeu à solicitação, mas o solicitante estava morto. Parece que ganhou algumas moedas de graça. Azadin dos 108 espíritos. Zebeck ficou completamente chocado, vendo uma coruja falante. E então, a coruja continuou a dizer para que ele se movesse para completar a outra missão, não descansasse e começasse a se mover imediatamente. Azadin dos 108 espíritos. E logo ela voou. Azadin, já se retirando, Zebeck o chamou e pediu que esperasse. Ele perguntou: por que o solicitante morreu? Você só pegaria a recompensa e partiria? Azadin achou estranho ele querer que o pedido fosse cumprido, pois seu mestre sofreria, e ele sabe disso. Zebeck respondeu que isso não aconteceria, chamando-o de ímpio desalmado, e disse que o derrotaria. Azadin respondeu: e pensar que você derramaria meu sangue com uma espada que se calou diante da injustiça, até mesmo para você isso é triste. Zebeck ficou incomodado e profundamente irritado. Ele se culpava por não ter feito nada por aquelas pessoas, pensando que estava louco por ter virado as costas para a injustiça. Completamente irritado, Zebeck perguntou o que ele sabia. Azadin perguntou se ele conhecia as constelações do céu noturno, os nomes e os mitos entrelaçados com elas. Zebeck perguntou o porquê ele estava falando disso agora, o que ele queria dizer. Os humanos podem ver as mesmas coisas, mas sentir algo diferente. Para alguns, alguém pode parecer o protagonista de um mito, mas para outros, pode não ser nada. Apenas uma fraca e pálida luz piscando na escuridão. Assim como a visão deles sendo massacrados pode parecer diferente para você em comparação com os olhos de outros soldados. Azadin afirmou que não era diferente. Zebeck disse: por que não podia fazer nada? Ele segurou sua espada e a encarou, pensando como um cavaleiro da Igreja do Rei deve venerar aqueles que carregam o sangue do Rei Divino. Azadin disse que não desejava lutar com o cavaleiro sagrado, pois ele sentia pena da garota. De repente, a espada cortou as cordas que seguravam o noivo de Safira. Azadin o segurou e respondeu para Zebeck que sua espada não era sua inimiga. Ele continuou em silêncio, apenas observando. Azadin perguntou se ele tinha uma pá enquanto segurava o casal. Zebeck perguntou por que ele queria uma pá. E então se deu conta de que ele os enterraria. Ele gritou, perguntando se ele faria isso, e Azadin respondeu que iria fazer um funeral para eles. Zebeck gritou que Kazel queria que eles fossem pendurados nas árvores, transformados em mortos-vivos e gritando de agonia. Uma cena assim serviria para reafirmar seu poder. Enterrar os cadáveres é praticamente o mesmo que desafiá-los. Azadin respondeu que, se não fizesse isso, não teria como evitar. E então continuou cavando. Zebeck, parado, puxou sua espada e, em direção a Azadin, com sua espada, ajudou a cavar a segunda cova. Azadin, em uma oração, disse: Arcanjo da sabedoria,
da coragem e da misericórdia, tenha piedade de suas almas. Então, Zebeque respondeu: um homem do clã dos mensageiros usando a oração da Ordem dos Salvadores? Azadin respondeu que gostava da ideologia. Que tipo imprudente e descarado abandonar o destino de seu clã natal e servir a uma fé da heresia. Azadin disse que, se ele não defender o que acredita ser correto, seu nascimento não terá sentido. E então, perguntou a Zebeque o que ele gostava na Ordem dos Salvadores. Azadin se arrumando, Zebeque perguntou do que ele estava falando. E então, Azadin apontou e falou: daquele lado, se aproxima alguém que você venera. Completamente em choque, Zebeque se virou e então deu de cara com o exército de Cazel. Com um sorriso no rosto, ele perguntou se Zebeque estava gostando da camponesa e que deveria ter lhe dito antes. Cazel disse que tinha que admitir que a garota estava muito bem para uma plebeia que vive no campo. Zebeque disse que percebeu que ele estava cuidando da garota. Havia cerca de 20 soldados armados. Mesmo para Zebeque, não havia chances de vencer. Cazel então disse: a propósito, quem seria seu companheiro? Enquanto Azadin mirava uma de suas flechas até soltá-la e acertar o olho de um dos homens de Cazel, o guerreiro começou a gritar de dor. Zebeque estava impressionado, dizendo: você conseguiu atingir o soldado que estava no canto mais escuro nesta situação? Azadin se posicionou para atirar novamente, disparando uma flecha veloz em direção aos homens que estavam se protegendo com escudos altamente resistentes. O homem, em que a flecha estava indo, se preparou para facilmente deter a flecha, mas se deu conta que seu escudo se partiu ao meio e a flecha atravessou sua barriga. O impacto foi tanto que o homem voou, caindo morto no chão. Todos olharam aquilo sem acreditar, inclusive Zebeque. Ele disse que a flecha atravessou o escudo, até se curvou como uma serpente viva. Azadin, então, respondeu à pergunta que Zebeque havia feito antes. Você teria perguntado o que ele gostava na Ordem dos Salvadores, certo? Azadin gostava da ideia de que o valor de uma pessoa é determinado não por seu nascimento, mas por suas crenças e ações. Assim como agora, alguém nascido com sangue do rei divino que violentamente massacra seu povo. Cazel, furioso enquanto olhava para o mascarado, então Azadin disse que alguém assim não pode ser considerado nobre. E então, mirou a flecha na direção de Cazel. O mago, transtornado, o xingava e gritava. Cazel continuou xingando Azadin e ordenou que Zebeque acabasse com ele. Azadin, com um simples pulo e em uma velocidade absurda, se posicionou em frente à lua e sacou sua flecha. Os soldados não conseguiam acreditar no que acabaram de ver. Ele estava flutuando e, novamente, disparou uma flecha, acertando o outro soldado. Ele continuou disparando e cada flecha acertava um soldado. Quando estava chegando ao chão, 2 soldados se aproximaram para atacar. E Azadin se desviou rapidamente, encostando na lança e dando um salto no ar, atingindo mais 3 soldados. Uma das flechas acertou Cazel na lateral de seu rosto. Cazel disse que ele não queria matar os soldados, mas sim deixá-los inutilizados permanentemente. Eles não conseguiram acompanhar Azadin, que golpeava sem parar o exército de Cazel. Então ele perguntou: quem diabos seria o homem mascarado? E então ele respondeu que seu nome era Azadin e que ele era um mensageiro. Cazel ficou assustado. Não só ele, mas os outros soldados também, perguntando se ele era alguém sem alma. Cazel se virou com ódio e disse que agora ele não tinha mais flechas. Então, Azadin, com um soco, desmontou completamente Cazel, que caiu no chão, seus itens já estavam desgastados. Azadin, em cima do cavalo, enquanto mais da metade dos soldados já estavam no chão, gemendo de dor, desceu rapidamente. Em suas costas, mais um soldado vinha para atacá-lo. Azadin se desviou do golpe e acertou o rosto do homem. Azadin disse que reduziu os homens com suas flechas. E se vocês são tão valentes, que venham me atacar. E quase se esqueceu. Ele cegou o homem que havia nocauteado. Os soldados, com medo, perguntaram por que ele estava tão obcecado em fazer isso. Azadin olhou para eles, e todos, assustados, chamavam-no de louco. A coruja estava de longe observando tudo, e então, depois de algum tempo, Azadin já havia terminado com os soldados. Só faltava Cazel, que estava no chão, pedindo para ele esperar, chamando-o de lixo que só causa problemas aos outros. Já machucado, Cazel se virou e ativou sua magia, que brilhava muito, quase não deixando os outros enxergarem, chamando pelo jovem mestre. Os seus soldados não conseguiam enxergar. Azadin, o encarando, Cazel disse se ele conseguia ver isso. Essa é a sua magia, prova de que o sangue nobre é incomparável ao seu. Esse sangue corre dentro de Cazel.
Então Azadin o golpeou no pescoço. Kazel estava sangrando sem parar, ajoelhado. Ele começou a gritar muito, chorando, e perguntou o que ele fez. Azadin, sorrindo, perguntou se ele não sabia o que estava acontecendo. Ele segurou Kazel pela cabeça, enquanto o mago perguntava quais eram suas exigências. Dinheiro, mulheres, armas. Eu daria tudo o que você quiser. Sou um dependente da família Yaegas. Azadin respondeu. É sério? E é uma pena para você, Kazel. Eu não sou um assassino da santidade, apenas um mensageiro. Kazel o olhava com desespero. Zebek se aproximou. E então Kazel perguntou o que ele estava fazendo e ordenou que o ajudasse. Zebek respondeu que não conseguia ver a maldição. Kazel, já tomado pela raiva, gritou: Eu sou da nobreza, uma linhagem sagrada. O que você fez com aqueles plebeus? E então Azadin disse: Pensando nisso, acho que você ainda vai viver cheio de vigor. Essa é a atitude certa. Viva positivamente. Acho que você especialmente vai precisar disso. Azadin cegou completamente Kazel, enquanto seus olhos sangravam. Ele gritava de dor. Azadin disse que não tinha um contratante, mas achava que foi considerado. A lei do imperador foi cumprida. Zebek puxou sua espada e disse que era um cavaleiro da igreja do rei e não poderia permitir que alguém como ele, que fala sobre a lei do imperador, continue existindo. Não importa se realiza ações justas. Kazel, no chão, ainda vivo e gemendo de dor, Azadin respondeu que ele não era como os outros cavaleiros da igreja do rei. Zebek, irritado, disse como ele ousava insultá-lo. Azadin respondeu que isso foi um elogio. Outros cavaleiros da igreja do rei não passam de desajustados expulsos de duas casas por disputas de herança. Zebek concordou, mas ainda em posição de ataque. Então, Azadin perguntou se ele seria capaz de acompanhá-lo. Zebek, surpreso, percebeu que o homem mascarado evaporou. E, antes de sumir completamente, ele disse que se veriam novamente em breve, se o destino quiser, Senhor Zebek. Ele sumiu sem deixar qualquer rastro, enquanto o cavaleiro olhava. Ninguém nunca foi capaz de matar Azadin do clã dos mensageiros. Em vez disso, os soldados sofreram perdas permanentes. Zebek percebeu que ele estava certo, e isso também se aplicava a ele. Zebek sentia como se um peso tivesse saído de seu peito. A cena corta para o castelo do rei, onde os cidadãos imploravam para que o libertasse dos impostos deste ano. Todo o povo estava fugindo e se tornando nômade, e aqueles que morreram de fome vagam pelas ruas como mortos-vivos. Eles estavam sendo assolados por ladrões e monstros e continuavam pedindo desculpas, pois não podiam mais se dar ao luxo de pagar imposto. O rei respondeu que era muita insolência. Desse jeito, os plebeus certamente também começariam a pedir rações. Com medo, o homem apenas implorava perdão, dizendo que agora simplesmente não podiam mais suportar. Ele respondeu que nada mudaria o sangue humilde que corria em suas veias. Se eles quisessem, o rei poderia lhes conceder um alívio. Os homens perguntaram se era sério, e o rei disse que sim, com a condição de que, se não puderem cumprir sua solicitação, então todos eles seriam enforcados. Todos em silêncio, então se encararam. O rei disse para eles não temerem. Tudo o que estou pedindo não se passa de uma página. Essa é a natureza do livro, um livro. Perguntaram os plebeus. Somos ignorantes em magia e não sabemos dessas coisas. O rei respondeu que até mesmo idiotas ignorantes como eles seriam capazes de encontrá-lo, se simplesmente desejassem. Ele responderá ao seu chamado e se revelará. Se conseguirem trazer um livro como este, ele isentará seu pivo dos impostos por 3 anos e dará 50 fanegas de trigo, cevada e aveia. Os homens, surpresos com a oferta, um dos homens perguntou se ao menos precisariam saber o nome desse livro para poderem procurá-lo. O rei soltou um pouco de sua magia e disse que era uma cópia do livro do Rei Divino. Completamente sem reação, os homens apenas ficaram confusos e então logo sumiram do salão. Na cortina, uma cobra apareceu e se transformou em uma bela mulher. Ela disse que achava que mencionar o nome do livro do Rei Divino foi um descuido. O conde respondeu que era besteira, que de qualquer forma, todos já estão procurando grimórios por aí, e os rumores se espalharão por todo o continente de qualquer jeito. Seria mais prudente encontrar uma única página primeiro. Então perguntou o que a bruxa queria. Ela respondeu que era forçada a dizer: o filho do rei foi uma vítima. A mulher disse. O rei perguntou se era realmente o clã dos mensageiros. Com um olhar amedrontador, o rei perguntou se foi eles mesmos, e disse que tinha certeza de que eles também estavam atrás do livro do Rei Divino. Se desejam se libertar da maldição de seu dever, certamente precisarão do livro do Rei Divino, afinal. Ele disse que Kozel está morto,
Ouvi dizer que perdeu a visão dos 2 olhos e que seus órgãos reprodutivos foram danificados. A bruxa perguntou o que ele faria. Ele ordenou que enviasse soldados para os arredores e matasse o clã dos mensageiros. A mulher entendeu e entraria em contato com o comandante. O rei agarrou a mulher e disse para não mandar outros fazerem isso. Se seu filho foi contratado, ele poderia gerar outros. Ele acariciou a mulher, que sorria. A cena corta para um deserto quente. Akazin estava sem água, e isso seria ruim para ele. Disse que morreria de sede nesse ritmo. Ele perguntou por que o espírito teve que fazer aquele espetáculo, dizendo que terminaria em 2 dias, e chamou-o de tolo. Você ousa falar assim tão imperiosamente com a boca do imperador? O espírito em silêncio, e então Akazin se perguntou como um imperador morreu sem deixar nenhum plano. Eles, que eram seus mensageiros, agora são desprezados pelo mundo inteiro. As pessoas os chamam de assassinos da santidade, hereges sem alma. Akazin perguntou ao espírito como ele quis montar um show para os contratantes. Ele deixou toda a bagagem para trás e veio correndo o mais rápido que pôde. Por causa disso, Akazin estava com tanta sede que poderia morrer. Ele só tinha alimentos secos e não seria capaz de digeri-los. Parecia que também morreria de fome. O espírito pediu desculpas, mas no entanto, em breve, seu servo, um silêncio, e uma dúvida fixou nos dois, que sentiram uma presença. Se perguntando se eram fantasmas, uma energia forte e azul surgiu. Eram as pessoas enforcadas. Eles reverenciaram Akazin, que apenas disse "Olá" para eles. Os cidadãos disseram que esta terra não possui nem a luz da virtude do rei, nem a bênção dos arcanjos. Então não era bom permanecer ali por muito tempo. Akazin respondeu que devolveu seus rancores e então pediu que descansassem em paz. Safira apontou para um poço e Akazin perguntou se eles queriam dar água para ele. Então se aproximou do poço. Ele disse que não precisava fazer isso. Eles poderiam ter ido descansar. Olhou para dentro e começou a puxar a corda. Ele queria provar logo, e quando finalmente chegou, se deparou com uma folha com símbolos que brilhava. Ele perguntou o que seria aquilo. O clã dos mensageiros era originalmente uma raça conhecida como Aragaça. Eles atravessaram um enorme tufão vindo de outro continente e desembarcaram no continente Wibris. Os 8 reis divinos da família Yaegas governavam o continente Wibris e originalmente possuíam 8 tronos. No entanto, naquela época, uma única pessoa monopolizou os 8 tronos. Os outros 7 reis sagrados, que eram irmãos, foram subjugados pelo imperador da família Yaeslat. O imperador Yaeslat desejava se livrar de todos os resquícios dos reis sagrados mortos. Enquanto isso, os forasteiros, Aragaza, precisavam de terras para se estabelecer, e o imperador entregou-lhes o livro O Canto dos Pássaros Amarelos e um espírito chamado A Voz do Imperador. Em troca, os forasteiros assinaram um contrato com o imperador e tornaram-se seus mensageiros. Com isso, as mãos dos Aragaza se mancharam impiedosamente com o sangue divino. Eles se tornaram a espada, o agente e o carrasco do imperador, executando pessoalmente os nobres corruptos que desrespeitavam a lei do imperador e prosperavam. Esse foi o pecado mais horrível que poderiam cometer os cidadãos de Wibris, que acreditavam na vida além e no ciclo da vida eterna. Por conta disso, o imperador morreu e o império se dividiu novamente em 8 reinos distintos. Os Aragaza passaram a ser desprezados pelos habitantes de Wibris, e os mensageiros caíram em desgraça, sendo chamados de mensageiros sem alma. Mas eles enfrentaram um problema inesperado. O contrato com o imperador ainda estava em vigor. Mesmo após a morte do imperador, os mensageiros deviam continuar servindo como mensageiros do imperador, para sempre. A cena corta para Akazin, que estava pegando aquela folha no poço. Ele entendeu que era uma página do livro do Rei Sagrado e se perguntava se pertencia ao poder do império. Ele se virou para agradecer aos cidadãos e pediu que descansassem em paz. Começou a ler e disse: se reunir as partes, será que realmente poderia escapar da maldição do dever? A coruja respondeu que era falta de educação chamar isso de maldição e que era um dever honroso seguindo o contrato. Azadin disse que isso tinha que cair logo em suas mãos. O destino só podia estar de piada. O espírito respondeu que ele não parecia muito feliz. Não é isso que todo mensageiro deseja? Azadin respondeu que esse era o objetivo dos mensageiros, mas estava preocupado que isso começasse a se espalhar por todo o mundo. A razão pela qual o livro do rei foi separado em muitas partes foi por causa do pai de Azadin. Ele continuava com muita sede naquele deserto. Uma pessoa estava observando-o de longe. Era uma mulher.
A garota disse que ele era o filho do clã dos traidores, não tinha talento e era um idiota. E perguntou se ele realmente não podia usar magia, como dizem os rumores. Será que você está amaldiçoado? O garoto respondeu que não sabia se estava amaldiçoado, mas sabia que, com certeza, ele não podia usar magia. A garota disse que ouviu dizer que ele fazia xixi na cama aos 8 anos. Nem sabe como amarrar uma corda em um arco. Ela duvidava que ele fosse capaz de cumprir o dever de mensageiro algum dia. O garoto perguntou se não seria melhor eles darem a meia volta. Não há necessidade de trabalhar para um mensageiro de menor classe, já que você é parente de um. A garota respondeu que ia testar as habilidades dele, e o garoto respondeu que um contratante não pode atacar um mensageiro. Ela continuou dizendo que ninguém se importa, e se ela ganhar, a posição dele seria sua. Não há chance de eu perder. O garoto respondeu que o aluno do velho rabugento Kazaz sempre diz que existe uma possibilidade em cada situação, e a garota disse que não importa. Por mais incrível que Kazaz seja, ele ainda é um idiota, mesmo que treine 10 ou 100 anos. Pensar que o filho de um traidor, que nem consegue usar magia, é um mensageiro. Para ela, Azadin estava apenas ocupando espaço. Por isso, pessoas competentes como ela não podiam se tornar mensageiros. Então, ela mirou em Azadin, que estava de costas. Ela rapidamente se virou com um sorriso no rosto e depois olhou para trás para ver se acertou seu alvo. Foi atingida por uma pedra. O garoto chamou por ela e Azadin perguntou se foi ela quem lançou a flecha. A garota disse que foi apenas uma saudação, perguntando como ele chegou ali. Ela não conseguiu nem sentir sua presença. A Kazin teria pegado as flechas no ar. Ele perguntou qual era o nome dos dois jovens. A garota se chama Midian, ela é de Aether, e o garoto se chama Ishamel. Eles eram seus assistentes. A Kazin perguntou, meus assistentes? E mostrou a flecha que Midian lançou nele. A garota disse que a aljava dele estava vazia, então ela apenas quis dar algumas flechas a ele e perguntou se essa não era a melhor ajuda. A Kazin respondeu que parecia que solicitaram ser seus assistentes porque estavam entediados na Terra Santa e mandou eles irem para casa, chamando-os de crianças. Midian, brava, respondeu que estava certa de que disse ser da linhagem Aether, e a Kazin perguntou a ela se não sabia que linhagem não significa nada para os mensageiros. E se vieram trabalhar para mim, agora são meus subordinados. E até dispararam flechas nele. A Kazin disse que talvez eles quisessem que ele mostrasse o que acontece quando fazem algo assim. Midian pensava que, fora da Terra Santa, ele é tão diferente do que dizem os rumores, e realmente a pessoa de quem todos zombavam e intimidavam. Azadin mandou ela se desculpar por sua grosseria e disse que, se deseja algo dele, teria que mostrar respeito, seja como membro dos Aragaza ou como seu inimigo. Qual será? Midian, furiosa, pediu desculpas pela sua falta de respeito com seu mensageiro e repetiu ser uma Aragaza. Azadin aceitou suas desculpas e disse para ela não disparar flechas em ninguém a partir de agora. Se não pretende matar, não se deve brincar com armas fora da Terra Santa. Ela apenas concordou. Azadin disse que não diria mais nada e mandou eles voltarem para a Terra Santa, mas se lembrou que estava com sede e perguntou se eles tinham água. Midian desafiou Azadin para um duelo, e seu colega não gostou da ideia, dizendo que ele é um homem perigoso. Midian respondeu que, sim, ele é diferente dos rumores e não é um idiota. Ele é forte, inteligente e orgulhoso, mas eu seria uma covarde se não o desafiasse só porque ele é forte. Midian continuou e repetiu, chamando pelo mensageiro. Te desafio para um duelo pela sua posição de mensageiro. Heraldo Azadin, eu, Midian do Éter, desafio sua posição. Azadin disse, meu Deus, um duelo. Arael tem sido uma péssima influência para esses jovens. Ela ocupará seu espaço se ele perder, mas sabe o que acontecerá se ele vencer, não é? Midian respondeu que sabia. Tudo que é seu, incluindo sua vida, será dele. Ela estava preparada. Azadin pensava que, embora Arael seja um problema, o maior problema é que ela o subestima. Ele insistiu que ela desistisse antes que fosse tarde demais. Arael é a única que pode vencer um contrato com um heraldo. Azadin estava ciente de que sua reputação não era das melhores, mas não deram essa posição a ele à toa. Midian deu as costas e deu um espaço de 100 passos de distância, desafiando-o. O imperador disse que o duelo foi validado, então Azadin tinha que aceitar o desafio. Midian se deu conta de que era a voz do imperador, e Azadin se perguntava se estavam falando sério. Seu colega Ishamel percebeu que a voz do imperador é um espírito atribuído a cada mensageiro. Agora que a voz do imperador testemunhou, recusar o desafio é impossível.
Isso não é nada bom. Midian gritou que tinha que vencer. A cena corta para o sol escaldante do deserto. Midian entregou a água a Azadim. Os dois estavam um pouco feridos, e em silêncio, Ishamel se perguntava o que estava acontecendo. Uma técnica de arco adequada para o campo de batalha, sacrificando precisão pela velocidade do projétil. Essa era definitivamente uma forma extrema da técnica Aragaza. Na batalha entre os dois, Midian estava completamente em desvantagem e apenas conseguia defender dos ataques, quase sendo atingida. Ambos pensavam que Azadim não conseguia usar magia, mas ele usou a beleza da natureza da garça amarela. Como? Midian previa seus movimentos e desviava de todos. Ela sabia exatamente o que fazer. Midian disse que agora pegou ele e o golpeou na cintura, cortando-o ao meio. Mas não era Azadim, era apenas um clone. Confusa, Ishamel gritou para que ela olhasse para trás e rapidamente usou magia para defender Azadim. Ele a segurou pelo braço e disse que agora acabaria. Com magia, ele a jogou para muito longe, fazendo com que ela caísse em uma cratera de rocha. Ishamel gritou pela garota e disse que um parente de sangue de traidor acabou de fazer isso com uma criança da linhagem mais nobre. Ishamel correu em direção a Azadim, dizendo que isso era imperdoável, o chamado de bastardo inferior. Como ousa? O espírito disse que o duelo acabou. Midian do Éter, você desafiou Azadim pela posição de mensageiro e perdeu. Seu destino agora está nas mãos do mensageiro Azadim. E Ishamel, devido à sua interferência no duelo, você também passará a ser propriedade do mensageiro junto com Midian. Ela estava completamente irritada e chorava. Puxou sua espada e tentou tirar sua própria vida. Azadim jogou a faca para longe, que caiu no chão. Ele sabia que ela tentaria algo assim. Caída no chão, sem saber o que fazer, Azadim disse: Jovem dama, agora que perdeu o duelo, você nem sequer tem o direito de morrer. Você só poderá morrer quando eu morrer ou quando eu quiser que você morra. Ela realmente desafiou ele sem sequer saber disso. Completamente furiosa, Midian tremia, seus dentes rangendo. Azadim a chamou de criança, devolveu a água e disse que isso foi suficiente para te ensinar uma lição. Vou libertar vocês dois. Os dois, sem entender nada, Azadim apenas disse para fingirem que nada aconteceu. Seria ruim para vocês que isso ficasse registrado no seu histórico, não acham? Os dois ainda em silêncio, apenas o encarando. Ainda no deserto, Azadim continuou sua caminhada e os dois jovens continuaram seguindo-o. Azadim disse que não precisa de escravos. Ele deu a liberdade para os dois e mandou que voltassem para o santuário. Midian respondeu: Você acabou de ganhar uma jovem bonita e talentosa como sua escrava e vai deixá-la ir assim? Ishamel apenas pediu que ela se acalmasse. Azadim disse: Não sei quanto a bonita, mas se você tivesse tanto talento quanto Arael, não teria perdido. Há muitos rapazes no mundo que gostam de garotas mais jovens e muitas culturas com costumes matrimoniais precoces. Seria prudente pensar antes de propor um duelo da próxima vez. Na verdade, Azadim achava melhor ela nunca mais duelar. Se precisasse matar alguém, seria melhor assassinar antes. Ishamel respondeu que ele falava muito mais do que esperava, mas parecia que estava dizendo essas coisas por genuína preocupação. Midian, nervosa, apenas sorriu e disse que isso era novo. Seu colega ficou completamente assustado com sua reação. O imperador e o clã Aragaza fornecem um ao outro o que precisam, e qualquer traidor terá uma morte horrível. Esse contrato já foi um símbolo de lealdade e uma marca de honra, mas após a morte do imperador, tornou-se uma terrível maldição. Mesmo depois de sua morte, os efeitos do contrato permanecem intactos, obrigando o clã Aragaza a servir eternamente como os arautos do imperador, o que parecia ser um ciclo interminável de servidão. Finalmente começou a mostrar sinais de ruptura quando o clã dos arautos interveio na guerra de sucessão do reino Tarazar. Os Aragaza garantiram a vitória na guerra de sucessão. No entanto, um traidor notório roubou o livro e fugiu. Seu nome era Acre, o traidor. O homem encapuzado mandou que ele devolvesse o que roubou. Caso contrário, a maldição o mataria. Entregue a cópia do livro do Rei Divino antes que você sinta a dor mais terrível de sua vida. O clã ameaçou Acre com todos os tipos de métodos, mas sua esperança se desfez em pedaços e desapareceu no final, porque Acre espalhou o livro no coração da cordilheira do mundo. E assim, Acre se tornou a primeira pessoa a morrer por causa da maldição do contrato. Por causa da maldição, ele deu à luz 2 gêmeos, em um corpo masculino. Ironia das ironias, entre os dois, Arael se tornou o arauto mais importante da história do clã, enquanto Azadim era considerado tolo.
Midian se perguntava quem teria espalhado um boato tão absurdo. Ele não tem nada de tolo. Azadim disse claramente que não tinha intenção de aceitá-los, portanto mandou que não os seguissem. Midian disse que não estavam seguindo ele, apenas tinham algo para entregar. Uma carta do chefe regional de Salas Salasma. Azadim escondeu que o velho não gostava muito dele. A carta dizia: tudo bem, vamos ignorar a repreensão sobre relatórios perdidos. Cópias do livro do Rei Divino têm aparecido recentemente, portanto recupere-as. Isso será refletido em sua avaliação de desempenho. A julgar pelo que está escrito aqui, os outros arautos devem estar cientes das cópias. Azadim explicou que a carta estava falando das cópias do Rei Divino, que estavam aparecendo recentemente, e perguntou se os dois estavam cientes disso. Animada, Midian disse que sim, estavam. Ela continuou a dizer que o pai de Azadim traiu o clã e Chamel pisou no pé da garota, e ela brigou com ele, dizendo que doeu, e perguntando por que ele fez isso. Azadim mandou que parassem, então até os dois sabiam disso. Por enquanto, ele teria que ir a Salasma para encontrar o chefe original, e agradeceu por entregarem a carta para ele. Midian, jogando seu charme, disse que, já que estavam seguindo o mesmo caminho, podiam segui-lo, e também poderiam contar o que estava acontecendo no clã. Azadim respondeu que a estrada não era dele, então podiam segui-lo se quisessem. Midian concordou e correu para o seu lado. Eles teriam feito uma pausa para descansar embaixo de uma árvore. Azadim se espreguiçou e pediu que acordassem. O dia está lindo. Eles continuaram seguindo seu destino. Midian avistou uma nascente, um pequeno rio com água corrente. Aproveitaram para pegar a água quando alguém os encontrou. Vários homens se aproximaram e perguntaram quem teria deixado pegar sua nascente. Azadim disse que não tinha intenção de brigar e perguntou o que eles queriam em troca pela água. O homem soberbo respondeu que queria todos eles. Azadim novamente perguntou, para ter certeza, se não havia espaço para um acordo. O homem respondeu que ele tinha muito a dizer para um adulto e começou a rir de sua máscara, o chamando de palhaço. Mandou que matassem os dois e capturassem a garota. Os homens concordaram. A cena corta para todos caídos no chão, implorando que os poupassem. O homem disse que eram pessoas inocentes, e Azadim perguntou se eles não eram bandidos. O homem respondeu que acabaram de ser recrutados. Os filhos do Marquês Cazel estão forçando, ou melhor, recrutando pessoas de vários lugares para procurar uma cópia de um livro. Como vamos encontrar algo que nem conhecemos? Então, ficaram vagando sem rumo, quando por pura infelicidade, quer dizer, grande sorte, encontraram alguém tão nobre como você. Midian disse. E se eles forem apenas ladrões inventando desculpas? Azadim duvidou disso. Essa não é uma estrada por onde comerciantes ou viajantes costumam passar. Midian respondeu que teriam que matar esses caras para silenciá-los de qualquer forma. Azadim pediu para ela esperar. Midian, eu não mato sem motivo. Ela se desculpou. E Chamel disse que o certo é matá-los. Mesmo que eles sejam realmente boas pessoas, há uma chance de expormos nossos rastros se os deixarmos vivos. Azadim disse que isso não significa que deva matá-los para seu conforto. Todos merecem uma segunda chance. O homem respondeu: sim, claro, a vida das pessoas é muito importante de fato, como esperado de alguém tão nobre. Eles chamaram Azadim de gentil. O plebeu riu e disse que ele era o melhor. O homem lhe assegurava que uma grande fortuna estaria sobre ele e sua família por sua misericórdia. Azadim mandou ele calar a boca. E Chamel disse que muitas vezes vê algumas pessoas que se recusam a matar, mas não esperava ver um do clã Arauto. Azadim deu um soco no rosto do homem e disse que foi um soco certeiro que destruiu seu olho. Ele mandou os homens certificarem-se de não se mexerem muito, senão, em um movimento errado, teriam seus rostos destruídos. Os homens nervosos disseram que ele prometeu os pouparem. Azadim os poupou, mas somente depois de infligir danos permanentes. Portanto, vocês não poderiam prejudicar outras pessoas, mesmo que não se arrependam imediatamente. Os dois acharam isso uma boa ideia, e então assim foi feito. Os homens, já sem suas bolas, foram embora xingando o mensageiro. Se nos encontrarmos de novo, faremos algo. Mas antes de terminar de falar, sua cabeça foi arrancada por um monstro. Seus colegas, completamente assustados e confusos, o monstro segurou um dos homens pela perna enquanto o chamava de comida. O monstro raptou os outros homens, dizendo que os comeria depois. O monstro segurou o homem pela cabeça, dizendo que ele pertencia a ele. O plebeu, ainda vivo, gritava enquanto o monstro se divertia. Ele avistou a vila dos cidadãos e repetia: tem humano, fortaleza grande e forte,
carne por toda parte. A cena corta para os três que seguiam seu caminho. No início acharam que ele estava apenas indo com calma, por isso ficaram surpresos. Midian disse que não é uma tática ruim. Nós até recuperamos todas as armas. Azadin disse que é difícil entender os outros sem ter passado pela mesma situação. A perda de um olho tem consequências maiores do que se imagina. As pessoas que eles teriam vitimado em suas incursões agora são pessoas que eles temem. Azadin tem certeza de que é uma boa oportunidade para eles se arrependerem de suas ações passadas. E Shamel disse: uma oportunidade de se arrependerem? Você os poupou e até deu a eles uma chance de purificar suas almas. Eles continuaram andando, e Azadin estava se incomodando com essa conversa. Então perguntaram o que estavam conversando. Azadin respondeu: esses disseram que o Marquês Cazel está procurando uma cópia do livro do Rei Divino. E Shamel disse que o Marquês Cazel perdeu a luta pela sucessão e perguntou se Azadin achava que talvez ele estivesse tentando subir na hierarquia, usando o livro para ganhar poder mágico. Azadin disse que uma figura política determinada a obter poder é perigosa. Ele terá que tirar essa máscara, pois ela mostra que Azadin é um arauto. Eles teriam que ser cuidadosos até saírem do território do Marquês Cazel. Assim que Azadin tirou sua máscara, os jovens gritaram, o encarando. Ele não tem olhos. Eles ficaram mudos, olhando-o. Azadin se disfarçou com outra vestimenta. E Shamel disse que ele não parecia ter se esforçado nem um pouco, apesar de não conseguir enxergar como. Azadin também não sabia. Desde que nasci, consigo enxergar sem meus olhos. Midian se aproximou, chocada com o que estava vendo. Azadin perguntou o que ela estava pensando, se tivesse algo a dizer. A garota respondeu que ele ficava melhor se ela fingisse que ele se machucou. Azadin perguntou o que ela quis dizer. Midian respondeu que parecia que ele era muito bonito e sofreu um acidente infeliz que o fez perder os olhos. Ela achava melhor ter cicatrizes assim do que um rosto bonito com olhos feios. E Shamel disse que ela estava sendo muito rude neste momento. Azadin disse que ela falou a mesma coisa que a pessoa que fez isso em seu rosto. Midian perguntou quem foi, e ele disse que foi Arael, sua irmã. Disse que é estranho para ele não ter o que deveria estar lá, e que ela podia pelo menos imaginar que costumava haver olhos onde eles deveriam estar se ela fizesse a cicatriz. Arael cortou seu rosto, dizendo que seria melhor. Azadin disse que, graças a isso, pode pelo menos fingir que é cego. Ele não enfrentou nenhum problema quando estava sozinho. Midian disse que então também precisavam fingir que ele é cego, e Azadin concordou. Eles logo chegaram no castelo. Já na entrada, havia uma fila enorme. Fazia um tempo desde a última vez que estive no castelo, no portão de entrada da Vila Leste, e também o vilarejo onde começa a Estrada Imperial. Midian perguntou o que ele achava seria um bom ponto de partida para sua jornada. Azadin mandou eles se calarem e disse que era um peregrino em uma peregrinação sozinho, e eles são apenas crianças que se juntaram a ele por acaso, chamando Ishamel de olhos de cachorrinho. Azadin perguntou se era assim quando estiveram ali pela última vez. Os guardas estão pegando tudo que podiam das pessoas. Midian disse que eles estavam basicamente roubando. E Shamel falou que não estava tão ruim assim quando estiveram ali pela última vez. Azadin entendeu. Eles estão procurando por algo. Se eles estiverem olhando minuciosamente, então... Um homem se aproximou e perguntou se Azadin não enxergava. Ele disse que não e estava acompanhado de 2 órfãos em sua peregrinação. O homem disse que deve ser muito difícil, e Azadin respondeu, de forma alguma, e perguntou o que estava acontecendo. O homem perguntou se eles não ouviram falar dos rumores de que há cópias do livro do Rei Divino circulando por aí. Azadin perguntou o que seria. E o homem continuou a dizer que os rumores dizem que algum membro do clã do Arauto fez cópias do livro do Rei Divino depois de roubá-lo, e essas cópias estão aparecendo em todo o mundo. Os homens de Marquês Cazel, sob seu comando, estão caçando-os nesse exato momento. Mesmo assim, que bagunça. Azadin disse que havia mais de um perdedor como esse. O homem, sem entender, e Azadin apenas disse que não era nada. Isso não é bom. Seria um incômodo para Azadin lidar com isso. Os homens teriam pegado o dinheiro do servo, que disse que eles não estão procurando o livro do Rei Divino. Então, por que estão pegando o seu dinheiro? O soldado mandou ele soltar e o atacou no rosto, jogando-o no chão. O soldado respondeu que um grimório pode assumir várias formas e corpos. Quem sabe se esse é um grimório em forma de dinheiro? Eles inspecionarão bem de perto e o devolverão mais tarde, se não for o livro do Rei Divino. A filha do rapaz gritou com os homens, dizendo que isso era roubo, e roubar é ruim, mandando eles devolverem.
O soldado xingou a criança e perguntou se ela não sabia que, se responder, estava pedindo para levar uma surra. Seu pai mandou que eles parassem e disse que estavam ameaçando uma criança pequena. Isso é violência. O soldado mandou ele calar a boca e socou seu estômago. O homem disse que tanto faz e mandou ele criar sua filha melhor. Midian os chamou de malucos e estava brava com a situação. Ishamel perguntou o que eles deviam fazer e Midian perguntou se deviam lutar. Azadim mandou que esperassem. Um homem se aproximou do soldado e entregou alguma informação. Azadim, observando, quando de repente todos começaram a correr para dentro do castelo. As pessoas, sem saber o que estava acontecendo, perguntavam por que estavam indo embora. Um ogro foi visto nas proximidades. Azadim informou as pessoas que perguntaram o que ele disse. Ele apenas respondeu que tem uma audição boa. Então ouviu os guardas. Eles fecharam o portão. Os cidadãos se reuniram para pedir que abrissem os portões, implorando para não os deixarem ali. Um homem disse que tudo bem, deixaria isso com ele então. Assim estaria bom. Então vamos ver. Do lado de fora, depois que uma carruagem saiu, um soldado notou que o chão estava tremendo. Os pássaros agitados saíram de lá. As pessoas que estavam presas nas costas do monstro se perguntaram para onde estariam indo, se perguntando se seriam comidos pelos monstros. O homem machucado e assustado disse que não queria morrer. Ele espiou pela brecha e se deparou com vários monstros enormes pedindo por carne, e repetiam várias vezes isso. O rapaz, que estava olhando de longe tudo aquilo, estava apreensivo, e com todos do lado de fora, enquanto os monstros se aproximavam. A cena muda, já de noite. As pessoas estavam indo para outro lugar para se proteger. Uma moça se vira e diz que a estrada ficará mais difícil à medida que avançarem e pediu para que Ishamel guiasse sua irmã mais nova e seu tio, e deu para ele uma lanterna extra. Portanto, é para guardá-la. Ishamel agradeceu e disse que cuidaria de seu tio, então não precisava se preocupar. Azadim percebeu que parecia que as pessoas agiriam de forma muito mais agradável se ele fingisse ser cego. Novamente, a cena volta para os portões do castelo. Um homem disse que os cavaleiros e mercenários foram embora. No entanto, devem lembrá-los de proteger a aldeia e pediram que aqueles que podem lutar permanecessem e lutassem ao seu lado. Não há problema em apenas dar apoio dessa forma. Enquanto defendem a aldeia, os idosos e os feridos poderão fugir um pouco mais rápido. O pai de Cosette disse a ela que lutaria e a protegeria. A garotinha respondeu ao seu pai que ele não consegue nem cortar uma maçã. Azadim, vendo aquela situação, e Midian disse que não podia acreditar que os cavaleiros, que vivem para servir ao povo, estivessem expulsando seu próprio povo. Isso é uma vergonha, simplesmente patético. Azadim respondeu que eles podem ser o povo de Wibris, mas em vez de expulsar as pessoas que devem proteger, eles parecem pensar nisso como um ato maravilhoso. Midian achava que sim, seria estranho para um Aragaza simpatizar com o povo de Wibris. Azadim disse que isso não importava, e também se sentia assim. Ele falou para se separarem e desapareceu. Midian gritou para ele esperar e perguntou onde ele iria. Já de madrugada, os homens se preparavam para o ataque. O homem chamou pelo capitão e disse que havia muitos deles. O monstro, em resposta, disse que seu nome era Goldu. Ele jogou sua mochila com os corpos no chão e disse: guardam carne para comer por muito tempo, investir, e que eles sabem disso, são muito inteligentes, repetindo ser um vilarejo humano. Uma grande fortaleza. O monstro se aproximou e pisou com seu pé no chão, fazendo com que todos temessem. O capitão disse que o ogro era seu líder e ordenou que atirassem nele. Seu capanga disse para aproveitarem essa chance para atravessar o portão. O capitão mandou proteger o portão e atirar nos que estavam perto deles. Os monstros começaram a forçar a entrada com seus machados e seu líder arremessou uma pedra enorme em direção ao portão. As pessoas, em desespero, perceberam que já estavam invadindo. O capitão novamente ordenou que atirassem. O pai de Cosette pedia para que sua filha estivesse bem longe. O capanga puxou uma varinha de fogo e disse que a varinha respondeu ao livro do rei divino. Então, o livro está perto. Azadim apareceu, golpeando-o na cabeça. Ele foi para trás dos homens para ajudá-los a defender o portão. O capitão perguntou quem era ele, e Azadim disse que era apenas um arauto imperador que estava passando. Os homens perguntaram: um arauto do imperador? Perguntando se ele é do clã do arauto. Azadim apenas se virou e pulou em direção aos monstros, golpeando os olhos de seu líder. A fera gritou de dor e disse que o mataria todos.
Azadin, em sua cabeça, fez com que ele pisasse em vários de seus monstros. Azadin se preparou para atirar em alguns que estavam embaixo. Os homens disseram que ele era realmente um assassino da santidade. Azadin se virou e percebeu que, na mochila, estava o bandido de antes. O homem olhou para cima e se deparou com o capanga, dizendo que o livro do rei divino, ele será o rei das presas. O capanga se transformou completamente em uma criatura horrenda e assustadora. Parece que vai ser difícil lidar com isso.